Bom dia, tudo bem, pessoal? E aí, como é que estamos? É, vou apresentar para vocês um pouco aí do contexto, né, que a gente julga ser importante para operação e manutenção, e depois vou explicar brevemente como que funciona a nossa plataforma de operação remota de usinas. Então, o conteúdo da minha apresentação vai ser em cima de responder a seguinte pergunta, que é como aumentar o rendimento e o controle de usinas fotovoltaicas. E aí, quando eu falo usina, eu não estou falando só usina grande, tá? Claro que a gente vai trazer alguns cases, alguns exemplos de usinas maiores, mas serve até para sistemas residenciais, o que eu vou falar aqui. Então, assim, primeiro eu deixo uma pergunta aí para vocês, para uma reflexão, né? Vocês saberiam responder quais são todas as atividades envolvidas no termo OEM? Parem para pensar um pouco, assim, né? O pessoal aí às vezes gosta de falar full OEM e é um termo, um conceito que eu sou um pouco crítico, porque a hora que você vai abrir o que isso quer dizer, pode dizer muita coisa diferente. Né? Uma simples palavrinha assim pode dizer muita coisa diferente e na maior parte das vezes as pessoas não se entendem no que isso quer dizer, né? E eu vou tentar explicar um pouco o que eu estou querendo, o que eu estou me referindo quando eu falo isso. Então, quando a gente vai entra, né, no conceito de OEM, eu dividi aqui, né, encontrei na literatura pelo menos 6 grandes grupos de atividades envolvidas em OEM, né? Que é a gestão de ativos, aí a parte mais técnica da gestão de ativos, os serviços de engenharia, gestão das operações, tipos de garantias contratuais, né? Que serão abordadas, que o operador vai ter que cumprir, e planejamento da manutenção em si. E aí eu vou abrir cada um desses itens de forma relativamente rápida e superficial, mas só para dar uma abordagem no que eu estou querendo dizer. Então, assim, a hora que se fala em gestão de ativos, né, a gente fala na gestão mais financeira, comercial, então, assim, desde a estruturação do negócio, né, normalmente uma grande usina ela é feita com capital de equity ou de dívida. Equity é quando é um aporte, né? Você constitui uma SPE, uma sociedade de propósito específico só para gerar energia, e esse capital vem de diversas formas. E esse capital depois precisa ser remunerado, né? Para o investidor ou para pagar a dívida que foi feita para ser construção da usina. Então tem toda essa gestão disso, esse processo, né? O pessoal costuma chamar de billing também, né? Como que vai ser cobrado o consorciado, o cooperado, né? E esse dinheiro vai retornar para a usina e depois pagar a dívida ou retornar o lucro para o investidor. Então tem todo esse processo, né? De faturamento, cobrança, pagamentos, administração em si, então toda a contabilidade, financeiro, né? Porque a usina em si é uma própria empresa, né? Quando você está falando de usinas maiores, assim. Aí a hora que se entra, aí tem todo o gerenciamento do ativo técnico em si, né? Desempenho, que é aí que a PV Operation pode contribuir bastante, supervisão de desempenho, os relatórios, né, os KPIs, os Key Performance Indicators, que é como que vai estar os indicadores de performance da usina, o que vai ser considerado para se analisar se a usina está performando adequadamente ou não. Os relatórios de acontecimentos da usina, né, os tickets de manutenção, o que está envolvido nisso, e as administrações de garantias, né, notas fiscais e o SLA, né, o prazo de intervenção na planta, como que está a gestão disso. Aí a hora que se fala de engenharia, a gente pode estar falando de comissionar a usina logo que ela está pronta, ou pós-comissionamento, uma rotina de manutenção preventiva, né? Que daí ia ser estabelecidos uma frequência de rotinas na planta,
os diversos testes, né? É um conjunto de equipamentos especiais para isso. Por vezes, alguma falha vai demandar um recomissionamento da planta, ou acabou um tipo de módulo que deu problema, que estragou, aí você não vai conseguir encontrar aquele tipo de módulo, você vai ter que recomissionar, repensar a string, então isso acontece. Auditoria, inspeção de qualidade, é, análise de as-built, a hora que se... Então, vou entrar para o outro ponto agora, que é gerenciamento das operações, né? As operações da planta, elas podem ter controle, né, remoto, elas podem ter alguns itens podem ter esse controle feito remotamente. Você vai poder fazer você vai precisar fazer um controle dessa rotina de manutenção em si, equipes, né? Quando uma usina vai crescendo de tamanho, né, é comum ter até as pessoas morarem na usina, né? Já fui em algumas usinas que as pessoas moram lá, né? Assim, tem casa lá, tem tudo lá, e tem a equipe que fica o tempo todo lá na usina. Então, assim, a gente pode entrar em supervisão da planta, engenharia de performance. Tem o que eu estou querendo mostrar para vocês, a quantidade de atividades que se envolve conforme vai aumentando a complexidade de uma usina. E fazendo a crítica ao simples termo de OIM, né, que, do meu ponto de vista, é muito banalizado, né? Você precisaria especificar o que você está querendo dizer com OIM, né? Esse é um tema dos principais, que é como que o integrador vai oferecer a garantia pro cliente dele, né? Então, eu linkei 4 tipos de garantia, né? Garantia de tempo de resposta, que eu acho que é o mais adequado para sistemas residenciais, para sistemas pouco complexos e para integradores. Uma vez que você vai estar prometendo um tempo de resposta, ou seja, você vai estar utilizando de um sistema de monitoramento, como por exemplo a PV Operation, e você vai estar vendo ali que aconteceu alguma falha, e você vai ter um compromisso de chegar no cliente para dar uma resposta em tantas horas, 24, 48, 72 horas, por exemplo. Esse é o tipo de garantia contratual de tempo de resposta. Garantia de disponibilidade, né? A usina está funcionando tantas horas, né, no ano, ela vai ter que estar 99%, 98% de taxa de disponibilidade. Claro, descontado alguma falha de rede, alguma desconexão que não seja culpa do responsável pela manutenção. Garantia de taxa de desempenho é a forma mais comum em usinas maiores, né? É o PR, né? O Performance Ratio, que daí você vai fazer um cálculo relacionado a quanto que se chega de energia, né, de radiância solar, versus quanto que está entregando em energia CA, né? Então, você em quilowatt-hora. Então, você vai fazer essa taxa de desempenho, né, que normalmente aí vai ficar no sistema em solo de 75% a 82%. Menos que isso, provavelmente tem alguma coisa errada, e mais que isso também, provavelmente, é bem difícil, né? Porque você vai ter perdas naturais ao processo. Aí a limpeza, tudo, você vai conseguir aumentar essa taxa de desempenho, né? E garantia de produção, que é a mais complicada, né? Porque você está prometendo entregar um tanto de energia e há, naturalmente, uma variação de quanto que se chega de recurso solar, mesmo todo janeiro, ano a ano, tem uma variação de pelo menos 15%. Então, assim, é natural que se chegue menos energia solar ano a ano, que tem essa variação. Agora, entrando um pouco, como que a PV Operation pode ajudar os integradores a fazer tudo isso que eu falei aqui? Tá? A gente foi fundado em 2019, é uma spin-off da Electrosolar, eu fui um dos fundadores da Electrosolar, e aí, hoje em dia, eu estou dedicado 100% à PV Operation. O foco é na operação das usinas, entender, né, de forma bem pontual da onde que provém a falha da usina, a performance inadequada da usina. A gente tem uma aquisição de dados bem flexível, né? Eu vou entrar nisso na sequência. A gente emite relatórios de desempenho da usina.
e contabilização de energia, que é comparativo com a fatura da concessionária. O nosso propósito é aumentar a confiabilidade das usinas, né, ser o olho do dono, né, auxiliando os integradores a entender as falhas e performance da usina. Nós já estamos com mais de 7.500 usinas, mais de 800 megawatt-pico em potência, usinas residenciais de 1,4 kW-pico a 6,6 mega. Temos uma versão gratuita, que ela vai ser sempre gratuita, que tem grande parte da funcionalidade, tá? Então, para sistemas residenciais, a parte gratuita atende muito bem. A gente vai ter um diferencial, claro, na parte paga, que vai ter um pouco a ver com os tickets de manutenção e comparativo com fatura da concessionária. Mas toda a questão de alarmes, alertas e inteligência tem na versão gratuita da plataforma também. Que só um contexto do que a gente compara monitoramento de operação. Então, de forma geral, a operação é uma atitude mais proativa, tá? E quando ela é terceirizada conosco, você vai reduzir custo de RH, né? De ter que montar uma estrutura própria disso dentro das suas empresas, né? Conforme vai aumentando a capacidade instalada dos seus clientes, tá? E a PV Operation faz as duas formas de atuação. Uma, licenciamento, que é o próprio integrador que cuida das usinas, e operação, que é quando passa essa responsabilidade de cuidar das usinas para nós, né? E nós temos um time de engenharia que fica cuidando das usinas para os nossos clientes. A gente está dentro de todo esse ecossistema de gestão da usina e prestação de contas para o cliente final do desempenho da usina, né? Para o integrador ou cliente final, né? O nosso grande trunfo, né, é a aquisição flexível de dados. Então, assim, nós somos um SCADA as a Service. Tá? Quem conhece um SCADA convencional e conhece o nosso sistema entende rapidamente que a gente está falando de grande parte de um sistema bem parecido, aonde a gente não cobra no CAPEX, né? Não tem aí essa cobrança de 60, 80, 100, 200 mil de um SCADA convencional. A gente não tem isso, é só uma cobrança de mensalidade que é feita. Em cima da potência, se a responsabilidade de cuidar da usina é nossa, e se é um licenciamento onde o integrador mesmo vai cuidar da usina, é um valor único, né? Diferente da potência da usina. Então, a gente faz aquisição de dados por data loggers, API de fabricantes de inversores, outros SCADA que já possam ter na planta, que o cliente queira jogar para a nuvem ou queira resolver alguma dificuldade que tem. MQTT via FTP. Então, são protocolos de comunicação que a gente basicamente consegue resolver todos, pelo menos todos que a gente se deparou até hoje, a gente deu um jeito de resolver e colocar na nuvem a usina e voltar ela a operar. Porque isso é um grande problema no Brasil hoje. Tá? As usinas, de forma geral, estão sendo bem instaladas, mas os integradores têm bastante dificuldade em colocar sistemas de comunicação estáveis e que funcionam bem e que são confiáveis. Conforme aumenta a potência da usina, é um outro conjunto de conhecimento, esse conhecimento da arquitetura do sistema de comunicação da usina. E é aí que a PV Operation pode ajudar todo mundo. A gente pega os clientes desde fase de projeto para ajudar a dar essa orientação em como montar essa arquitetura de comunicação de forma confiável. Trabalhamos com integração de inversores, estação solarimétrica, medidor, multimedidor, relés, sensores, banco de bateria. Tá? Então, a gente integra tudo num único dashboard de controle. Temos alarmes customizáveis, indicação de falha, comparativo de prognóstico versus geração real e os indicadores de performance. Informações, né, elétricas, não elétricas, solarimétricas e alarmes. Nossos relatórios, né, exemplos, geração de energia, fluxo de energia, economia, indicadores de sustentabilidade, contabilização financeira, indicadores de falha.
Esse aqui é um exemplo de um relatório nosso, tá? Esse é o RCE, que é o relatório de contabilização da energia. Esse é o segundo relatório, né? Tem o relatório da performance da usina em si e um relatório comparando a energia gerada, injetada, versus a fatura da concessionária. Então tem um diagrama, um esquemático, assim, para ficar claro para o cliente, né? Que muitas vezes ele acha que o que entrou ali de injeção de energia, que é o que gerou, né? Todo mundo já deve ter passado por isso, né? Então, assim, para explicar para o cliente, né, de forma prática que não é injetado que é o gerado, né? E aí fica todo o desenho bem, de forma bem simples, assim, né, ou bem fácil de ser explicado para que o cliente entenda antes de jogar uma pedra na cabeça de vocês, né? E aí a gente tem, se o integrador coloca o valor da usina, tem uma análise de payback, né, que fica bem visual para o cliente entender quanto que está tendo o percentual de retorno dele, né? É, e aí uns gráficos assim para ele entender o prognóstico de geração, energia gerada, energia consumida, né? Para entender também, por exemplo, que ele está aumentando o consumo, né? Todo mundo já deve ter passado por isso também, né? O cliente que reclamar que não funcionou, mas na verdade ele dobrou o consumo dele, né? E aqui a gente pode fazer duas vezes, com uma conta de subtração baseado só na concessionária ou colocando um hardware de medição para realmente aferir os dados. Eu já estou com o prazo estourado aqui, vou passar para vocês então a questão que a gente tem clientes integradores, clientes investidores, né? A gente cuida de algumas usinas aí no limite da mini geração. Já conseguimos evitar vários sinistros que poderiam ter se tornado problemas muito maiores, por estar atuando online ali, em tempo real. Temos um aplicativo e integração com hardwares que daí vão conseguir realmente oferir e comparar, no caso, colocando no medidor da concessionária, né? A gente consegue auditar realmente toda a energia injetada, toda a energia consumida, se for o caso, né? Temos um programa de inovação com a Suíça, onde a gente está desenvolvendo um algoritmo de predição de problemas. Então, para evitar que o problema aconteça, né, baseado em recorrência de acontecimentos, esse é o grande projeto aí que nós estamos, em termos de inovação, desenvolvendo. É isso, pessoal. Quem quiser mais informações, convido a nos pegar o QR Code, a nos seguir no Instagram, está aí meu contato. Fiquem à vontade para me chamar. E estou aí na feira também, até o final do dia, quem quiser trocar uma ideia. Tá bom? Obrigado.